Aos 17 anos, eu fiz uma escolha que mudou o rumo da minha vida e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Essa foi uma das primeiras escolhas que eu fiz por vontade própria, sabe? Porque quando a gente é criança, adolescente, crescendo, muitas pessoas fazem escolhas por nós. Então foi uma das primeiras escolhas que eu fiz por vontade própria e que as consequências que eu tenho hoje são por uma escolha que eu mesma fiz. Eu saí da casa da minha família e vim para outra cidade para estudar. E para ser sincera com vocês, eu não sabia o peso e o tamanho dessa decisão. Porque na época eu coloquei na minha cabeça que esse era o caminho natural da vida. Forma no ensino médio e vai fazer faculdade fora ou na mesma cidade que cresceu, aonde passa no vestibular, né? Só que na real não foi bem assim que aconteceu comigo. Eu fiquei muito insegura, muito mesmo, porque eu pensava, nossa, mas eu tenho só 17 anos. Ir para uma cidade tão longe, eu achei que eu ia passar aqui do lado e não foi o caso. Eu acabei passando no vestibular, assim que foi o último que eu fiz, em uma universidade pública aqui em Guarapuava e eu tinha muito medo de vir, muita insegurança, porque eu estava passando por uma depressão e eu demorei para entender que aquilo era depressão, sabe? E foi muito difícil por isso, mas eu precisava de uma mudança e eu sabia disso. Eu preciso que algo aconteça na minha vida, que algo mude para eu sair disso aqui. Porque eu tava vivendo as mesmas coisas, a mesma rotina. Eu tava matriculada no cursinho, eu ia começar o cursinho na semana seguinte e eu descobri que eu passei no vestibular, então eu nem cheguei a começar o cursinho. Mesmo com esse medo e essa insegurança do novo, de não conhecer ninguém aqui, de não ter amigos, eu decidi vir porque eu precisava de mudança. E foi uma escolha assim, uou! E eu vivi muito essa euforia do novo, que era o que eu tava precisando, que a parte solitária de você ir estudar em outra cidade, a parte triste, difícil, veio depois, sabe? Veio um pouquinho depois, quando passou essa novidade. Mas também foi isso que me deu coragem para continuar. Uma coisa que pesava muito para mim era eu não estou vendo as minhas irmãs crescerem. Parece até uma coisa meio de mãe, né? Uma coisa meio boba assim, mas eu tinha meio esse instinto com as minhas irmãs e foi uma coisa que pesou muito para mim, porque eu saí de lá, elas eram pequenas e eu cada vez que eu voltava, elas estavam tão diferentes, maiores, até parecia que eu nem conhecia mais elas tanto, e isso era uma coisa que pegava demais pra mim. Só que isso foi mudando, me mudando completamente no sentido de que eu preciso continuar, porque é o meu sonho, porque é o curso que eu escolhi, é o curso que eu gosto de fazer e para inspirar elas, que elas também podem realizar os sonhos delas, se encontrarem com as escolhas que elas fizerem para a vida delas e que o mundo tem muito mais para oferecer do que aquilo que elas têm lá, sabe? Que era o que eu também tinha. Eu construí uma independência e uma visão de mundo que eu nunca teria construído se eu tivesse continuado lá. Por muitas limitações que quem sabe, que vem de cidade pequena sabe, que às vezes a gente vive dentro de uma bolha e sair dessa bolha foi muito chocante para mim, mas também foi muito transformador. Foi o que eu precisava. E talvez também pelo curso que eu escolhi. A gente tem acesso a muitas coisas e a realmente conhecer mais do mundo e mais do outro que vivendo na zona de conforto, numa bolha, eu não tinha e não conhecia. E eu me orgulho muito dessa escolha da Babizinha de 17 anos, porque não foi fácil, nem um pouco. Eu até me emociono de lembrar das lutas que eu passei aqui, porque muitas coisas as pessoas acabam nem sabendo, né? E eu acho que é isso. Essas cicatrizes que nós carregamos, que só nós sabemos, são o que nos moldam e nos tornam mais fortes para encarar as consequências dessas escolhas, porque existem consequências na nossa vida de escolhas que são negativas, mas existem consequências que são maravilhosas, que são muito positivas. Eu tive professores maravilhosos na escola que já me moldavam um pouquinho como
pessoa e me ajudavam a construir alguém que eu me orgulhasse. Mas depois, quando a gente vai formando cada vez mais a nossa identidade com base nas pessoas que a gente conhece, nas situações que a gente vivencia, meu Deus, isso sim foi muito revolucionário. E o que eu aprendi foi que as escolhas carregam peso. E não só porque elas nos afastam de pessoas que nós amamos ou de situações que a gente às vezes não pode estar presente, mas porque elas nos aproximam da pessoa que a gente quer ser e da pessoa que a gente descobre que a gente quer ser no meio do caminho, sabe? Porque nós mudamos todos os dias, a gente muda de opinião sobre algo, nós crescemos em algum sentido e eu me orgulho muito de olhar para trás. Mais de 7 anos que eu moro aqui em Guarapuava já e em breve novas escolhas e novas mudanças, mas eu me orgulho muito daquela Babizinha, porque ela era muito imatura, muito irresponsável, muito medrosa, mas ela conseguiu, sabe? Ela venceu, mesmo com as limitações, com as dificuldades. O meu olho até chega a brilhar, porque eu me emociono lembrando realmente da minha jornada até aqui. E eu acho que o mais curioso é que a gente só entende o peso dessas escolhas muito tempo depois. Na época, eu só queria desistir, sabe? Muitas barreiras mesmo aconteceram nesse meu período de universitária e de pessoa quase bebê virando adulta, que nós enfrentamos muitos percalços, mas são esses percalços que nos dão as cicatrizes que nos tornam quem nós somos. E com certeza, se você olhar para trás, você também já teve uma escolha difícil, mas que foi muito decisiva para sua vida, que talvez naquele momento nem era algo que você queria, que foi uma escolha sofrida, mas que hoje você enfrenta as consequências mais maravilhosas dessa escolha, que na época talvez tenha sido tão difícil para você. Ou talvez você esteja diante de uma escolha agora. E o que você vai fazer com ela? Você consegue pesar as consequências antes de tomar essa decisão? E por esse caminho vai ser mais negativo ou mais positivo? Se a gente consegue ter essa noção, a gente já consegue dar muitos passos à frente e mesmo assim você se sentir caralho. Foda você se sentir orgulhoso pelo caminho que trilhou e pelas escolhas que você fez, com certeza. É tipo muito foda, é recompensador demais. E talvez essa escolha pode ser o ponto de virada da sua vida, assim como essa, aos 17 anos, foi um ponto de virada da minha vida. E eu sou muito orgulhosa, sabe? Muito orgulhosa mesmo de mim, por tudo. Por não ter desistido, mesmo com muitos motivos para desistir. Essa questão da depressão, depois de um tempo, eu percebi que eu nunca tinha me curado dela, mas que eu só tinha ocupado a minha mente com essa novidade mesmo. E quando eu decidi olhar para mim e me cuidar, foi muito libertador, que também foi uma grande escolha. Mas é isso, o peso existe e ele sempre vai existir. E na verdade são esses pesos que vão moldando a gente. E me conta, você tem uma escolha que mudou o rumo da tua vida até hoje? Eu espero que você tenha gostado de ouvir um pouco sobre esta grande virada de rumo na minha vida, com uma escolha audaciosa e difícil. Só nós sabemos das nossas dores e das nossas escolhas, das consequências delas. Bom, eu espero que você tenha gostado de ouvir esse breve depoimento e que você reflita sobre esses pontos de virada, sobre as escolhas que você pode fazer para sua vida daqui para frente ou as que você já fez e refletir sobre esse vencedor ou vencedora que você também é. Se inscreva no canal, também me siga no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você está gostando do conteúdo, claro. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.